Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip. Vamos falar sobre a Napoli que vence o Milan por 2-0, né? Tipo, vitória do time do Antônio Conte, assim, provando que na estratégia desse duelo de grandes técnicos italianos, Allegri e o Conte, né? Ganha quem tem mais repertório ofensivo, né? Por mais que os números ofensivos da Napoli não sejam lá aquelas coisas grande coisa até agora nessa gestão do Conte, né? E eu acho que isso deve muito mais à falta de presença ofensiva que o time tem, né? Tipo, não é um time conhecido por ter super goleadores. Não à toa o McTominay teve que ser uma das válvulas de escape para o ataque da equipe. Mas o fato é que, assim, o Conte é melhor de transição que o Alegre e ele entende mais de criação de jogadas também, mesmo na construção lá de trás do que o Alegre, né? Porque, por mais que o trabalho do Alegre até agora no Milan não seja ruim, longe disso, o time tá no G4, tá ali entre os 4 primeiros colocados. Ainda me espanta, assim, a falta de recurso e variedade que ele tem no ataque, né? Isso não é de hoje, né? Tipo, desde a época da Juventus, quando a Juventus já tinha o melhor elenco do campeonato italiano, acho que uma vez apenas ele fez o ataque passar de 80 gols, né? E isso é um problema, né? Porque o cara, ele já comandou várias das melhores equipes do futebol italiano, né? Recentemente, na última passagem dele na Juventus, o buraco foi mais fundo, nem dos 60 gols ele estava conseguindo passar. Então, ele tem um problema em extrair o máximo dos seus sistemas ofensivos. Não dá para dizer que isso não seja um problema. É um problema. Mas maior problema do que isso é ele não conseguir, a meu ver, achar soluções quando o time tá atrás do placar, porque no final a estratégia do ataque dele, ganhando ou perdendo é a mesma coisa, né? É apostar em cruzamentos e uma ligação mais direta, uma armação muito rápida, etc, né? Mas o ponto é, tipo, se você faz isso bem construído, não é um problema, não existe um caminho para você chegar no gol, né? Tipo, a receita Guardiola não é a única que deu resultados, né? Teve a receita do próprio Simone Inzaghi, que não era um cara, sim, que fazia questão de ser um time com mais posse conduzindo o jogo. Não é assim. A questão é, para mim, o grande problema é que você tem muito talento no ataque do Milan, mas ao mesmo tempo, nenhum deles está jogando da maneira que se espera. Eu vi um Kunku hoje, né, que não tá jogando bem no Milan, antes de dizer, né, tem que ser justo também, né, culpa só do Alegre, o Kunku já tem tempos que não tá jogando o melhor futebol dele, mas assim, eu não acho que você vai extrair o melhor futebol dele colocando ele pra cruzar, pra cabecear a bola pro meio da área, né? Tipo, essa estratégia não me parece a mais interessante pra usar o francês, né? Ele é mais um meio atacante, construindo, né? Só que o time do Alegre quase sempre tende a ser um pouco mais laterizado, tenta usar muito isso, né? Dos jogos pelos lados, do cruzamento, né? Aí você tem presença pelo lado, puxa a marcação e deixa a área mais aberta ali para os jogadores de área irem cabecear, né? Tentarem sobrar mais espaço mesmo para uma criação rápida no meio campo ali, para ir direto para a área. Então, assim, eu acho que, ok, é um técnico que entende muito de defesa, isso ninguém tira dele, é um mérito sim, mas para mim é um técnico que, quando se trata de uma variedade de construção ofensiva, ele carece muito e tem jogos chaves que isso está fazendo falta, né? Já teve oportunidades de ganhar até a Europa League recentemente com a Juventus, mas na hora-chave a Juventus não teve essa criatividade, na hora-chave a Juventus não teve variedade. Então, pra mim, assim, é um técnico ok, né? Tipo, tá fazendo um trabalho bom até no campeonato italiano, mas não dá pra eu ficar muito empolgado com o Milan, porque eu não consigo ver esse time tendo um grande teto de produção. Do outro lado, a Napoli tem o Conte, né? Tipo, o Antônio Conte parece ter um repelente de Champions League. É impressionante que ele nunca teve uma boa campanha por lá, né? No máximo, acho que quartas de final, isso se tanto, né? E é curioso, né? Pra alguém que tem tanto sucesso nos pontos corridos. Ele tem uma final de Europa League, né? Perdeu pro Sevilla, como tantos outros técnicos, né? E teve até a chance de ganhar aquela final, né? Mas o Lukaku em finais é um caso sério, né? Que aquela final do Lukaku, misericórdia, né? E a verdade é que o Antônio Conte tá fazendo essa Napoli jogar um grande futebol, né? Tá disputando o título de novo, tá brigando constantemente lá na frente. E assim, eu acho que o Antônio Conte é um dos melhores técnicos do mundo. Eu acredito que se não fosse uma personalidade tão difícil, acho que ele já estaria em um clube assim, do nível, quem sabe, até mesmo de um Real Madrid da vida, né? Eu acho, inclusive, que ele seria
uma ideia interessante pro Real Madrid, por mais, né, que seja o cara dos 3 zagueiros, mas ele mostrou na temporada passada que se é necessário jogar com linha de 4, ele sabe, né? Então, mas é uma coisa que nunca aconteceu, ver o Antônio Conte jogando lá no Real Madrid, treinando o Real Madrid da vida. Eu fico curioso para saber, né, como seria esse trabalho, porque eu acho assim, é um cara mais veterano e que tem assim o tudo que se precisa dentro dos pontos corridos, né? O cara, quando ele encaixa um time, ele já construiu várias das equipes mais fantásticas de pontos corridos da história, tanto da Premier League como da Série A italiana, né? Tipo, ligou o primeiro título dele italiano invicto, né? Com a Juventus que tinha terminado a última temporada quase fora do top 10, né? Eu admiro muito o Antônio Conte, acho um técnico fenomenal e a Napoli continua correspondendo, né? E há de se ressaltar, onde ele herdou a Napoli tem que tirar o chapéu, porque a Napoli quase não ficou no top 10, perdeu os dois melhores jogadores, um deles durante uma temporada que foi campeão, perdeu o Kvaratskhelia, perdeu o Osimhen, e o cara tá ali, né, tipo, perdeu o Kvaratskhelia, recebeu o David Neres, tá dando um jeito de extrair futebol do cara, né, perdeu o Osimhen, trouxe um Lukaku em decadência, né, tipo, ainda consegue extrair algum futebol dele, né, então eu tiro o chapéu pro Antônio Conte, baita técnico, e vamos ver se ele ganha mais um título aí pela Napoli. Pode falar o que quiser do Peruca, mas ele entende de futebol. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.